Isso! Já está rolando, estamos aqui hoje de cócoras com uma convidada, eu e a Fabiana, né, primeiro? Haha, minha parceira. Mais uma vez estamos aqui e convidamos quem hoje? Estamos com uma convidada muito que a gente queria especial. muito chamar. É, uma convidada que tenho a honra de dizer que eu fui a parteira dela, que foi um dos partos mais emocionantes que eu já acompanhei na vida. E marcantes. Vou falar o nome dela, meu Deus. Então, peraí, vamos apresentar, é verdade. De cócoras hoje, Bianca Pinheiro, minha xará maravilhosa. E nós vamos contar a história da Bianca de Cócoras também, como foi essa coisa maravilhosa. Então, a Bianca é mãe de gêmeos. Você é gêmeos ou são gêmeos, Bianca? É a pergunta do ano. Toda vez que eu saio com elas, principalmente no carrinho, as duas juntas, assim, eu já não visto elas iguais, né? Não? Mas eu não quis. Eu sou muito assim, elas têm que ter cada uma a sua individualidade, desde já. Elas já vieram com elas a mesma são gêmeas fisionomia. idênticas. Quanto tempo elas são gêmeas estão, idênticas, gente. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Idênticas. E aí, você, quando estava assim, antes de engravidar, estava lá, estava casada? Não, eu morei por 3 meses com o pai das meninas. Eu saí da casa dos meus pais pra morar com ele. A gente tava namorando, super feliz e tal. E aí passaram-se 3 meses e eu descobri que eu tava grávida. E aí eu posso contar como que foi quando eu descobri. Mas foi sem querer, assim, não estavam planejando. Vamos engravidar agora, não. Veio de repente. A gente fez tudo como a gente fez em mais de 1 ano de namoro. E aí, de repente... E tava funcionando em 1 ano. Tava funcionando em 1 ano. Método muito bom. E aí... Não vamos entrar. Mas, gente, peraí. Pode entrar em detalhes. Vamos entrar em detalhes, tudo bem. Mas é ciência, não existe nenhum método 100%. Existe só não fazer. Existe 100%, é não fazer. Exatamente. Esse é 100%. Só. Mas vocês estavam cuidando como, assim? Desculpa que me... Quando chegava na assim, hora, a gente tirava. Famoso coito interrompido. Muita gente faz. Muita gente faz. Isso não foi mais de um mas ano. o coito interrompido, ele é muito bom para aqueles casais, assim, se engravidar, tudo bem. Quem não tá muito assim... tudo bem, sem na engravidar. restrição, né? Mas eu vou falar a verdade, assim, eu já tive namoros muito longos e eu tava de boa dessa vez. Nos outros eu não queria... Se engravidasse, tava tudo bem. Eu pensava assim, quando chegava, pensava alguma coisa em me comprometer mesmo com a pessoa, eu ficava meio assim. Aí, esse namoro foi mais assim... A gente ficou ao todo 3 anos juntos, então não foi muito tempo. Mas eu estava de boas, eu estava assim, pensando... eu gosto tanto dele e é tão especial isso, a gente já tá morando junto, se vier uma criança eu acho que a gente consegue bancar, então não era fim do mundo, assim. Não foi Tava num momento ok. Só que não era planejado, porque eu queria, da minha carreira, eu tinha planos diferentes que... Mas se a gente parar pra pensar, eu preciso conseguir, sei lá, chegar num cargo X, conseguir comprar um apartamento, viajar o mundo, você nunca vai engravidar, né? Não vai engravidar. Quando acabar tudo isso, você já tem 50 anos. E aí você... Aí já era, já acabou. Né? Mas... Não que não dê pra planejar, né, Bianca? Até dá, mas assim, realmente um filho é uma coisa que é difícil mesmo. Eu, assim, acho muito, pra mim, quando eu quis engravidar, era assim, de repente eu quis engravidar. Eu disse, eu tenho que engravidar. Eu já era médica, agora eu já era obstetra, ginecologista. E aí, de repente, assim, um dia assim, eu queria engravidar. Você sentiu uma intuição? Não sei se era intuição, não sei que não era. Eu queria engravidar, eu queria ter um filho. Olha, eu não sei se eu queria conhecer como era isso, queria brincar de casinha um pouco ali. Mas assim, eu resolvi, sim. Não foi planejado. Tipo, quando eu terminar de fazer tal coisa, eu vou engravidar. Não foi eu uma tava coisa que você pensou numa época, assim, eu recém tinha mudado de cidade, então eu tava assim, agora engravida é uma hora boa, vou começar a trabalhar aqui nessa cidade e tal. E foi assim, bem... hoje engravido. Fácil, simples, né? Super foi simples engravidar, sim. Esse é um caso muito comum, né? Super comum. Não é o mais comum, não é. Bom, e aí... Pra mim foi assim, eu tava, assim, tranquila, mas não tava planejando engravidar. Eu só achei que, assim, eu era a pessoa certa. Isso eu senti. Eu senti que eu tava com a pessoa que, se acontecesse, tudo bem. Foi a primeira vez que eu senti isso. E aí, o que aconteceu, né? Eu tava indo de fretado pro trabalho, porque eu trabalhava em Santana do Parnaíba, eu não queria mais dirigir, eu queria esse tempo pra ouvir um audiolivro, pra fazer um curso online. Eu comecei a ir de fretado.
E aí eu comecei a sentir muito enjoo. Minha menstruação atrasou, mas antes eu acordava 8 horas da manhã, eu passei a acordar às 5. Então eu falei, por causa do fretado. Ah, tá. Aí eu falei, uma mudança muito grande de rotina, às vezes atrasa o corpo, a menstruação, né? Muito bem. É uma mudança de rotina, é uma grande mudança de rotina mesmo. Vamos ouvir a grande mudança de rotina. Não pensou que era gravidez de primeira. Não pensei, nossa, demorou pra eu pensar que poderia ser. Eu comecei a ficar enjoada, aí o que eu pensei? Que tinha a ver também. Falei, não, tem a ver porque eu tô nervosa, de ficar acordando muito cedo, mudou muito o horário, enfim. E aí eu tinha uma questão com glúten, que eu passava mal, às vezes, se comia muito glúten. Eu falei, é isso, eu preciso voltar a estudar isso, o que tá acontecendo na minha alimentação. E aí um dia eu não consegui pegar o fretado de tanto que eu tava vomitando. Aí eu falei, bom, vou passar no hospital, eu preciso primeiro de um atestado pra falar, eu não consigo ir até lá, eu não peguei o fretado, enfim. E segundo, eu já peço uns exames aí pra ver, né, o que tá acontecendo com esse glúten. O glúten. As glútens. Já no hospital você fez exame de sangue? Não. Aí no hospital, a moça que me atendeu falou, você já fez... como que tá a sua menstruação, tal? Porque os sintomas, né, tem bastante a ver com gravidez. Eu falei, tá atrasada, mas é porque eu tô pegando fretada. Ela, vamos fazer um exame? Só pra assim, tirar, né? Aí eu falei, tá bom. Ela fez o exame. Aí eu esperei o resultado do exame, demorou um pouquinho e tal. Aí ela me chamou pra conversar. E aí, nesse meio tempo, eu fui pra sala de medicação, porque eu tava com dor de cabeça, muito enjoo. Aí eles me passaram uns remédios pra dor de estômago e tal. Então foi um momento comigo mesma, aquele momento que eu pensei, meu Deus, será que eu estou grávida? Foi a primeira vez que eu considerei isso uma cabeça. opção. Não. Antes, eu tinha ficado... eu tava quase 2 meses de atraso. E aí, eu fiz um teste de farmácia. Assim, esperando o fretado lá em Alphaville, eu peguei, comprei na farmácia. Aí, eu fiz o xixi lá no negocinho. Não, esperando o ônibus, numa galeriazinha que tinha lá. Aí eu olhei, aí apareceu, assim, o tracinho, tudo muito fraco. Aí eu falei, não é nada disso. Eu tava com a mochila nas costas, joguei fora, não tô grávida. Nem esperou. Aí eu saí andando, mandei foto, né, pro pai das criaturas. Falei, olha, não tô grávida, porque olha aqui, não apareceu nada. Então, viu? Assim... Por isso que a Dani falou que me mandou um negócio e eu não sabia o que ela me mandou a foto do negócio. Eu falei, eu não tô vendo o que é isso. O tracinho fraquinho. A pessoa me manda feliz o negócio, eu não sei direito. A Dani do outro podcast, pra quem não assistiu. E aí, corta pro hospital. Aí passou umas 3 semanas eu estava no hospital. Eu esqueci de contar esse detalhe. Aí eu tava lá, e aí quando eu tava na sala de medicamento, eu já tava me sentindo melhor. Eu comecei a pensar, será que eu tô grávida? Aí eu pensei, bom, vamos pensar nas possibilidades. Se for essa porcaria do glúten, eu vou ter que, de novo, fazer um monte de exame para identificar o que tá acontecendo. Parar de comer tudo. Restrição alimentar. E eu já fiz tudo isso e não cheguei... É muito difícil chegar a uma conclusão do que foi, do que é que eu tava passando mal. Eu falei, uma jornada chata, né? De novo. Se eu estiver grávida, bom, eu tenho um emprego, eu tô morando, né, fora da casa dos meus pais, eu já me banco, assim, e tal. Não vai ser tão ruim. E aí eu saí de lá, foi a primeira vez que eu considerei mesmo a gravidez. Aí eu saí de lá com essas paz de espírito. Mas você não fez teste de gravidez no hospital? Não, aí eu fiz esse, enquanto eu tava esperando o exame, aí eu fui falar com a doutora. Ela falou assim, pode sentar. Aí eu sentei ela. Eu tenho uma notícia pra você. Você está gravidíssima. Aí ficou aquele silêncio, né? 2 segundos de que é pra ficar feliz. Oh, não. Não. Eu pensei o primeiro pensamento foi, e agora? Tipo, o que eu tenho que fazer? Porque eu nunca pensei em engravidar, sabe? Eu não sabia se eu queria engravidar um dia. Eu sabia que eu gostava de cuidar de cachorro, procurar um cachorro abandonado pra adotar. Eu sabia que eu tinha Era mãe de pet, né? Gostava de cuidar, né, Bianca? Sim. Eu acabei até descobrindo que eu tinha até esse padrão com os meus namorados, enfim, de acabar cuidando demais. Sendo uma boa mãe demais. Ainda bem que evoluí. Hoje penso, né, diferente. Amadureci com a maternidade e entendo que as minhas filhas são só elas.
Mas na hora que ela falou, eu fiquei, nossa, tá, e agora, né? Tem que fazer exame, o que tem que fazer? Aí ela falou os exames pré-natal, tudo que tinha que fazer. E aí eu voltei pra casa, fui almoçar e eu fui pra casa da minha mãe. E aí minha mãe tava, ai, filha, fez almoço pra mim e tal, tava toda fofinha. Você toda enjoada. E eu toda enjoada e pensando, nossa, eu não vou contar pra ela. Eu não vou contar assim, tipo... Cheguei agora. Nossa, descobri no hospital que eu tô grávida. Não, eu vou contar de um jeito legal. E aí eu fiz toda uma surpresa depois. Fiquei muito nervosa. Que difícil segurar, né? Essa notícia. Muito, muito. Eu lembro de um dia que eu fui renovar minha CNH. Ela foi junto, que ela renovou a dela. E aí foi um dia que a gente passou, deu uma esticada e passou no Banespa pra ver a exposição lá. A gente não tinha ido lá depois. E aí, eu tenho muitas fotos lindas desse dia, eu e a minha mãe. E minha mãe falando assim, Bianca, arruma essa postura, você tá barriguda, menina. E ela apertava a minha barriga, faz postura, filha. E eu assim, que coisa meu feia, Deus, você tá carregando duas crias aí dentro. Segurando essa notícia, sua mãe já vem de sua barriga ali, né? Minha mãe é ligeira. Claro, mãe, né? Mas ela já tava pensando ou não? Não, Ainda não. porque ela sempre foi assim, tipo, arruma a postura, vai, que é possível, sabe? Minha mãe sempre foi essa pessoa. E então ela ficou falando isso durante esse dia. Eu lembro que eu fiquei segurando um enjoo esse dia. E aí, todo dia que eu vejo fotos, assim, dessa época, eu gosto muito de ver, porque eu tô sorrindo assim e eu tô, tipo, eu sabia e ela não. E ela do meu lado, tava toda segurando fofinha. um segredo ali, ainda ninguém Uma sabia. bomba. Uma bomba. Uma bomba. E a médica que viu o exame naquele dia no pronto-socorro, ela falou, tá altíssimo o O beta-HCG. Ela E não aí, desconfiou na hora. de ser gêmeo. Não. Pelo beta. Não. Eu sei que eu descobri como. Eu tinha médico marcado, mas eu ainda não tinha ido na consulta e eu tive um sangramento. Aí eu fui no hospital pra ver o que tinha acontecido. E aí foi o primeiro ultrassom. E as outras minhas amigas que foram mães falavam: você vai ouvir o coraçãozinho, você vai ficar emocionada. É uma sensação maravilhosa. O primeiro ultrassom. E eu, assim, até então eu achava que eu tinha um bebê só na barriga, que eu achava que era um menino, sabe? Tipo, se fosse pra chutar. Já tô pensando lá, um menininho, um bebê, um coração. E aí eu fiquei nessa expectativa de ouvir o coraçãozinho. Eu vou ouvir o coraçãozinho. Eu não tenho muitas pessoas próximas que tiveram filhos, então toda a experiência que eu tive de maternidade foi, tipo, primeira vez que eu troquei fralda, primeira vez tudo. Eu tenho primas mais velhas, mas ninguém teve filho ainda. Você não teve minhas sobrinho, amigas, nada. Só amigas mais distantes, assim, que eu não acompanhei de perto, assim. E aí eu cheguei lá pra fazer a ultrassom. Aí, logo no começo, o médico falou assim, parabéns, hein? São 2. Ele falou rápido, assim? Falou rápido. Ele falou, vocês capricharam, hein? São 2. Aí a gente riu. O pai Achou das meninas, que era mentira. O pai das meninas falou, você está brincando, né? Aí o doutor ficou sério e falou assim, a gente não brinca com esse tipo de coisa no hospital, né? Tipo, não é brincadeira. Não São é brincadeira. 2. Aí o pai das meninas falou, puta que o pariu. Aí ele falou, tá perdoado pelo palavrão. Meu Deus, e aí? E aí eu tá não explicado tinha contado duas coisas assim que as pessoas ainda não sabem. Por que você tinha tanto enjoo? A gestação de gêmea geralmente tem mais enjoo. Porque tem mais hormônio. Porque são 2. Por isso são 2 enjoos. No beta-HCG ele dá mais alto porque dá são mais 2. alto porque são 2. Então tudo que tinha era dobrado mesmo, Sim. né? E fez sentido porque eu fiquei com enjoo até o 4º mês. Geralmente vai até o 3º, né? Isso. O 4º mês inteiro eu ainda tava com enjoo. Mas depois passou e eu curti bastante. Quanto tempo deu, assim, pra você assimilar que eram gêmeos? Na hora que eu ouvi que eram gêmeos, ele já falou que eram gêmeos idênticos. Ele falou muito provável de ser, pelo que ele viu lá, que eram idênticos pelo saco gestacional, placenta e tal. E então, assim, a primeira coisa que na hora que ele falou isso, que era verdade mesmo, primeiro foi um sentimento de, nossa, que especial. E em seguida eu comecei a fazer um monte de conta na minha cabeça, porque eu já tinha feito contas de como que eu ia contar para os meus pais se eles falassem, mas Bianca, eu já ia falar assim, não, mas eu já fiz as contas, ó, eu vou me bancar, não se preocupem, sabe? Eu já tava com o discurso Vai ser tantas pronto. fraldas por mês, vai ser... Eu dou Depois conta. a escola, já tá tudo na... Seus pais não sabiam ainda? Não Meu sabiam. Deus do céu, quanta coisa. Pois é. E aí eu fiz... Eu não ouvi o coraçãozinho nenhum.
Não consegui prestar atenção. O médico falava, era tipo... Você parou nos gêmeos, não é uísque brincadeira. sachê. Você parou, não é brincadeira. São gêmeos, você parou ali na informação, não seguiu mais o exame. Sim, eu fiquei pensando muitas coisas. Aí eu fiquei fazendo conta, e aí eu saí de lá e liguei para os meus pais. Não, eu saí de lá e pensei, eu vou contar isso de um jeito legal, né? Não posso contar de uma forma... desesperadora, né? Não posso. Porque é uma notícia boa. Muito medo, assim, deles. Eu tava com muito medo. Acharem ruim. Porque na minha família, todo mundo primeiro casa, sabe? Meus primos tem toda todos. Uma história, ninguém um teve set, filho tem que ainda. casar, tem que... Tudo coisa que muito, tá falando, uma né? família muito patriarcal, sim, e católica, sabe? E eu vim pra quebrar tudo isso, porque pra mim foi tudo diferente. Meu sonho nunca foi, assim, casar e tal. Não que um dia eu não case, mas, sabe? Não tinha era o plano, não ia seguir aquele plano. Sim, mas eu sempre fui muito planejada com tudo na minha vida. Eu sou capricorniana, então tudo certinho. E aí, de repente, uma gravidez gemelar pra sair assim da curva. Olha só, total, né? Olha só que a vida. A maternidade, ela vem pra mostrar que a gente não tem controle sobre as coisas, né? A gente não tem. É tudo uma ilusão. Esse controle é uma ilusão. A gente acha. Quando você acha que controla, põe 2 crianças na sua casa lá. Vê o que acontece. Meu Deus. Exato. Vê o que acontece com o seu controle. E aí, você demorou 4 meses pra melhorar esse enjoo, foi isso? E aí você foi falar pra sua mãe? Quando eu contei pros meus pais, eu comprei uma caixinha e coloquei uns sapatinhos de lã e escrevi botou assim... 2 pares de sapato lá dentro. Eu escrevi, está na hora de eu passar adiante tudo que vocês me ensinaram. Parabéns, vovô e tio. Olha a pessoa esperta. Só, né? O reconhecimento, né, do pai e da mãe. Primeiro a gente massageia o ego, depois a gente vai com a notícia. Aí meu pai, quando o meu irmão olhou, ele já falou, putz, eu já sei o que é. Antes dele abrir. E aí meu pai abriu e falou assim, é verdade isso? Eu falei, é. Aí ele levantou, assim, chorando e veio me abraçar, que eu sou o pai delas. Aí minha mãe, a primeira coisa que ela falou, eu vou me aposentar e só vou cuidar das minhas netas. Vai virar babá, né? Babá de neto. Sim, só que ela trabalha com meu pai, então isso não aconteceu. Não aconteceu. Mas ela ficou bem parceira sua, né? Sua mãe é bem parceira, né? É meu braço direito. Minha mãe, ela é a pessoa que mais me ajuda em tudo. Ela vem pra minha casa com computador, tudo que ela consegue, assim, pra encaixar o trabalho. Inclusive, ela tá com as meninas agora? Ela tá com as meninas e ela acabou de me mandar uma mensagem. Eu falei, ainda nem começou. Ela mandou assim, as 2 dormiram já, eu já dispensei a babá, tô aqui curtindo. Curte aí que eu curto aqui. Mandou uma foto dela aqui no Netflix. Bom, né? Como é bom quando a gente tem esse apoio, né? Porque é difícil, né? Imagina com 2, não é fácil, né? Agora elas já estão numa idade que eu acho que é mais fácil ou não? Tô enganada. É mais fácil em alguns termos. Sim, assim, não se compara um recém-nascido que nem segura o pescocinho ainda, né? Aquela fase é muita dependência. Mas são novos desafios. Agora as 2 se mordem. Eu tenho que estar, sabe, mediando. Os desafios, as 2 se mordem. Se mordem, você tá com as coisas, tudo. Elas se mordem de alegria, bem tranquilas. De bravas, de tudo. Toda hora sai uma mordida, assim, sabe? Olha só o desafio, gente. É mesmo, é mesmo difícil. Como é que você controla isso? Não, né? Elas ainda mamam, elas acordam à noite. Então, assim, minha mãe tá feliz, mas mal sabe ela que daqui a pouco ela vai ter que balançar alguém ali, entendeu? Não vai durar muito esse Netflix. Elas mamam mamadeira. Ou elas estão no peito? Elas estão no peito. Nunca uma mamadeira na boca. Olha só. Uma vez eu tentei, elas não quiseram. Não eu falei, tudo bem. Tá bom. Não tava querendo mesmo, né? Mas e aí, como foi essa gravidez? Conta pra gente aí um resumão da gravidez, porque é um tempo longo, né? Sim. E a sua gravidez pra gêmeos foi longo, né? Pra gêmeos ainda idênticos, de uma placenta só. Uma né? placenta só e uma bolsa só, né? Não, eram 2 bolsas. Uma placenta, 2 bolsas. Isso. Antes de eu pensar que eu pudesse estar grávida, eu comecei a ter umas lembranças muito vivas da minha infância. Eu lembro disso muito bem, assim, de
pegar o fretado, porque era o tempo que eu tinha, né? Pra pensar. Esse seu fretado mudou sua vida. S2 fretado, saudades. Não, mas o fretado fez muita parte. Imagina eu enjoada no meio da marginal ali. Falando, para. Não consigo imaginar. O pessoal foi bem paciente comigo no fretado, assim. Bacana. Mas eu tive essa... Eu não tenho uma memória muito boa, assim, da minha infância e tal, mas eu comecei a lembrar de umas coisas que eu nunca tinha lembrado antes de saber que eu estava grávida. E depois eu ouvi falar que isso acontece com algumas mulheres, assim, de ter essa memória. Eu achei isso muito mágico. A minha gravidez foi muito mágica, muito. Eu me senti muito especial. Primeiro por estar grávida. Primeira vez que eu tô grávida, já gêmeos, assim. E tava dando tudo certo, por mais que era uma gravidez de risco. Aí tinha toda essa questão de todo mundo próximo ficar muito desesperado, né? A última vez que teve bebê na família era uns 16 anos atrás. Foi difícil lidar com isso, mas hoje eu entendo que era mais difícil por uma questão de maturidade minha, de ter essa, não, vai dar tudo certo, e fechar um pouco o ouvido pra... Mas isso se aprende depois, né? Então, depois que você tudo passa. bem, mas é assim mesmo. Só que a gravidez em si foi muito mágica. Eu me sentia muito bem de estar grávida. Olha só. A primeira vez que eu senti chutar, assim, foi uma vez que eu abaixei pra pegar um negócio no trabalho, e aí eu acho que eu dei uma incomodada em alguém que se mexeu ali, sabe? Alguém é bom, né? E eu tenho vídeos de eu sentada assim no sofá, e aí quando alguém tava com soluço, eu via que a outra acordava. Ai, que fofo. Era muito isso. demais. Pelo ultrassom, a gente já até sabia quem era, Sim. né? Pela posição que tava, porque não tinha muito espaço, então elas estavam ali, não mudava muito. Então foi muito mágico, Eu sinto muita saudade dessa época. Curtiu ficar grávida Pré-natal mesmo, tranquilo. Né? Sim, eu tive um pouco de diabetes gestacional, mas controlado. É bem comum também na gestação gemelar, né? Diabetes, a hipertensão, por conta também desse aumento de hormônio. É tudo mais comum, Nossa, assim, é tudo complicação, porque a gestação gemelar, ela é uma gestação de risco, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu queria engravidar e ter dois. Já. Nossa, todo mundo fala, é meu sonho. Meu sonho, eu fico, eu acho que pro obstetra, assim Ela fica meio assim, né? Arregala os olhos, porque a gente sabe que é uma gestação de risco e que pode dar muitas complicações, né? Muito mais comum, né? aumenta, né, as chances Mas dessas complicações. você não teve complicação, fora esse diabetes de leve ali, né? Foi que apareceu. de leve. A Fabi foi muito legal comigo, porque ela falou, você não precisa furar toda hora seu dedinho, pode ser uma vez por dia só, vai anotando o que você tá comendo e tal. Foi logo no primeiro trimestre que apareceu a diabetes? Um dia ela me deu uma bronca, lá vem eu. Gente, eu vou ficar com vocês uma estão fama vendo. horrorosa, mas vai, eu acho fala. Que você, não esconda nada, rever, não esconda nada. Escute. Não vou rever nada. Não, mas tava certa. Ela falou que ela tava confiando que eu tava acompanhando direitinho, senão eu ia ter que furar o dedo toda hora e tal, e aí eu tive que levar mais a sério. Quando você ficou grávida, você já sabia desse universo de parto humanizado, de equipe humanizada? Como é que você chegou na gente? Queria lembrar disso, assim. Eu cheguei em vocês pela Tami. Eu trabalhei com o Rafael, o ex-marido da Tami. Tamires Manuela é doula, né? Pra quem não sabe, citando aqui o nome da Tamires. Você já conhecia a Tamires? Eu conheci ela na época, ela estava tendo a primeira filha dela e ela contou um pouco de como foi o parto dela, que ela... quis um parto sem anestesia, um parto normal e tal. Ela teve um parto em casa, um parto domiciliar, né? O segundo parto, né? Dela. E eu sempre ouvi a minha mãe falando que ela fez de tudo pro meu parto ser normal e não conseguiu. Porque eu estava sentada. Pélvica. E como foi dizer assim para toda a sua família, tudo? Eu quero um parto normal de gêmeos. Foi uma coisa tranquila? Falou? Eu falei que eu ia ter o parto normal e todo mundo entrou em pânico. A minha mãe ficou preocupada. Ela começou... contou pra ginecologista dela que veio com uma série de riscos. Isso é coisa pra mulher indígena que consegue parir. Sabe aquelas lendas urbanas, assim? Lendas urbanas é ótimo.
Parto normal, coisa de índio. Tem muita gente que fala isso. É verdade. Não, porque e mulher parto não normal com aguenta, gêmeos mulher é coisa brinca. assim da pessoa irresponsável, inclusive, né? E assim, o meu pai, por incrível que pareça, o meu pai com todo, né, o jeito dele, ele falou... você confia na médica? Eu falei, confio, pai. Não vai ser um parto normal a toda custa. O parto normal, se der, se não der, a médica é boa pra fazer qualquer tipo de parto, ela vai falar, entendeu? Aí... Ele Você falou, chegou então, a levar confio em você. eles na consulta com a gente? Eu levei a minha A sua mãe mãe, na sua mãe. consulta que eu fiz. Deu até calor, peraí. Pode cheirar. Cheire. E aí, quando eu conheci a Fabi, eu me apaixonei por ela, assim, eu gostei dos dois. Mas aí a Fabi, aí eu falei, não, vou Tem que seguir com a bater, Fabi. né? Tem que bater, né? Ali, Tem que bater a santa. a santa. Tem que bater na santa. Mas o que as pessoas te falavam desses riscos todos? Porque são falas bem, assim, assustadoras. Não te abalou? Abalou, eu fiquei Abalou. eu fiquei com Abalou medo. o saco não tem jeito, né? Sim, eu pensava, porque é a primeira gravidez. Um monte de gente que já teve filho me falando que é loucura e tal. E é uma gravidez de risco e tal. Então eu ficava com medo de acontecer alguma coisa errada no parto e isso ser por conta de uma decisão. Só que ao mesmo tempo eu conheci a Fabi e eu tinha certeza por tudo que ela me falou e tudo. Sentia Porque tem segura. diferença. Quando eu fui em outros médicos antes e você sente que o médico já passa o preço da cesárea, entendeu? E é diferente. Como que eu vou explicar isso? Tudo. Como que encaminha as coisas, né? Isso. Mas é isso mesmo. Foi né? foi te confirmando o que você Sim. queria e você foi sentindo segurança nas Não, informações. Exato. Não, e quando você contrata o parto, você está contratando um parto, né? Sim. Uma assistência ao parto. Se a pessoa faz diferença se o parto for cesárea ou não, você tem que desconfiar, porque não é. Então, assim, É quando eu não vi assistência. essa diferença, eu falei, é isso. Eu senti a confiança ali e falei, é isso. Que legal, que legal. Então você sentiu isso, não independente da via de parto, ela está focada na assistência, em como vai ser o parto, a segurança do parto, não se vai ser X, né, ou Y, né? Isso. Ai, você é louca pra chegar nesse parto, gente. O parto é uma delícia. Não, e aí eu acompanhei a gravidez, tudo. No meio do caminho, o cachorro morreu, você até conheceu o cachorro. Um pastor que alemão. eu adotei, Lindo. Ele morreu do nada, assim, a gente tava passeando com ele e do nada o cachorro morreu. Não sei que ele teve um infarto, alguma coisa, e eu tava com 7 meses de gestação. Gente, não sabia, não lembro dessa história. Eu fui fazer consulta na sua casa. Sim. E eu lembro que eu ficava fazendo carinho nele. Ele era enorme. Eu O não pastor sabia que alemão ele era pastor, de tão dodói que ele tava quando eu adotei. Tadinho, Oh, tadinho. Depois ele ficou bonitinho. ótimo. Ficou né? lindo, né? Lindo, É. lindo. A gente lá na consulta e aquele pastor enorme. Ele adorou assim, do a lado. Bianca. Ela já teve pastor e tudo. Ai, amava, amava. E aí, assim, quando eu fiquei muito triste, e aí foi mais um momento que as pessoas pesaram muito na minha. Assim, as pessoas precisam parar de pesar em cima das grávidas, porque já é muita coisa. Mas Geralmente como a pesar? grávida... O cachorro morreu e falou, não, agora... Você não pode chorar porque vai passar para as crianças. Ah, você já é tá aquela- numa gravidez de risco, você não pode Não passar fica tristeza. E tipo, gente, eu tô triste, eu vou chorar. E assim, não era que eu só chorava, eu tava trabalhando, eu tava fazendo minha vida, A vida lavando as roupinhas, continua, passando né? as roupinhas. Mas eu ficava triste, porque, poxa, eu tava trabalhando de casa já, por conta da gravidez de risco, do deslocamento. Então ele era o meu companheiro. Então, a partir disso, eu não consegui mais trabalhar de casa. Aí eu passei aí com o pai das meninas pro trabalho dele. Ele trabalhava em agência de trabalhava de lá. marketing, eu também. A gente ia lá, eu ia pra agência dele. Essa é uma grande cobrança, né, que as grávidas têm. Você não pode ficar triste, porque senão você vai fazer mal pro seu bebê. E já tem os hormônios, né, que deixam a gente mais chorona, rindo mais durante a gravidez. Ai, E eu tudo vi que você isso sente, pesado. você passa pro seu Pro seu bebê. bebê. E tem isso, assim, tem vários estudos que mostram até isso, assim, se você está muito triste, muito estressada, então fala uma coisa assim, então controle seu estresse. Faça manejo do estresse. Faça o manejo do estresse. Não, eu O acho que manejo do eu acho que é um estresse? Como é cuidado que maneja de saúde. o estresse? Mas não eu sei. acho que existe esse cuidado dessa consciência do estresse. A gente tem que se conscientizar de que a gente está num momento de estresse.
Você estava lá, morreu o seu cachorro, ok, estou num momento de estresse, vou viver esse estresse, então vou tentar ficar bem, né, buscar alternativas para me cuidar, mas não essa cobrança de você não pode ficar estressada. Porque é a vida, gente. Como que a gente faz? Como que pra faz? não fingir que o cachorro não existiu, mas é que porque não vive apaga ele da memória. Tipo, eu vou ficar assim. feliz e deixa depois, vive o seu luto depois. Como assim, né? Essa cobrança de que o momento da gestação é um momento que a mulher tem que estar sublime o tempo todo e ela não pode chorar, não pode ficar mal, ela não pode se entristecer, porque senão afeta o bebê. Não tá pensando nela, nas emoções dela, né? Tá pensando só no bebê, só na criança. Isso não é verdade, né? Você pode chorar, você pode sorrir, você pode sentir tudo. O bebê é um ser humano e tem que te entender como um ser exatamente. humano também. E tem muitas mulheres que ficam grávidas e estão passando por um momento da vida muito difícil, gente. Nossa, eu tenho amigas que o pai tá doente e tal, e se cobram do mesmo jeito. A culpa, né? Por mais que eu fale, eu sei que eu não podia estar triste, a bebê podia estar com mais peso e não sei o que, eu falo, amiga, sabe? Não. E isso só piora. Se a pessoa já está num momento difícil, aí você põe a culpa nela que ela está fazendo mal pro bebê. Além dela estar triste, ela fica triste e culpada. Ela fica ótima. Super bem. Você melhora bastante. Muitas coisas a desconstruir, né? Muita coisa a desconstruir. E aí, depois, a senhora já no 7º mês, né, de gestação. Sim. E aí eu já tava, como eu falei, passando roupinha e tal, porque a qualquer momento pode vir, nascer. Né? Gêmeos, a qualquer momento. Não tem essa espera é outra, né? A gente fala, chegou 34 semanas, já comemoramos, não era assim, né? Sim. E aí qualquer diferença me avisa. Avisa. Qualquer sinal, você já liga pra gente. A gente ficava ali o tempo todo em cima da Bianca, né? Sim. E então eu lembro de tentar segurar. No final, as últimas 3 semanas foram punks. Foram punks porque eu tava muito inchada e eu comecei a sentir muita dificuldade para respirar. Eu lembro de fazer inalação, muita coisa, e não conseguia mais dormir. Ficava sentada, dormia umas 3 horas, acordava depois umas 2 horas. Imagina tentar dormir com 2 crianças dentro da barriga. Sim. Você chegou a fazer algum trabalho de físio para barriga, para você conseguir? Não, eu descobri mais a físio depois, no pós-parto. Sou fãzaça, assim, descobri uma que eu amo e vou até hoje, sim. Mas eu não tava... Na época, eu tava numa situação que eu não sabia se ia ter que os bebês ficarem na UTI, se o plano de saúde ia cobrir. Então, eu tentei segurar as pontas financeiramente o máximo possível. O que eu tentei? Me manter ativa. Eu sempre fui. Então, assim, eu lembro de estar com uma barriga gigante, estar no mercado, e uma mulher apontar pra mim e falar: meu Deus, olha como a barriga dela tá baixa, que louca, sabe? Umas coisas assim, porque as pessoas são muito mal informadas. E assim, eu tava lá mal informadas, não, são mal educadas. Me paravam na rua, assim, eu ia na farmácia, me paravam, um homem já me parou. Ai, você pode estar na rua com a barriga assim? Não, moço, eu fugi da cadeia, né? Porque eu tinha que estar presa. Fugi do hospício. Tinha umas pessoas que me paravam pra perguntar, são gêmeos, né? Eu falava que não só de raiva, só pra cortar o assunto. Não, sabe se é menina ou menina? Não sei, vou descobrir na hora. Tipo, sabe, eu já sabia tudo, eu já sabia nome, mas eu não queria, porque já era muita opinião, entendeu? E as pessoas vinham na rua falar, a gente na rua coisa, me parava. né, que a gente fala que a grávida, ela vira, né, de domínio, vira domínio público, as pessoas encostaram na sua barriga, tipo, falar. Oi, nem te vi, se eu não tivesse grávida, você ia encostar na minha barriga. Elas encostam, elas falam histórias horrorosas, elas dão opinião, palpitam, elas não te... Vamos falando. Você tá grávida, agora senta aí que eu vou falar um monte pra você. Gestante, é isso. Isso é uma coisa que a gente precisa ir desconstruindo aí como sociedade, porque é punk, a gente tinha que acolher. E é uma coisa muito cultural também, né? No Brasil isso é bastante comum, né? Porque a gente tem paciente que é de fora, né? Principalmente paciente que é europeia, eu não sei como é muito americana, assim, mas europeia, que elas falam assim, que elas ficam impressionadas que todo mundo pergunta o nome do bebê. As pessoas perguntam quantas semanas você tá e qual é o nome do bebê, se é menino ou se é menina, que é uma coisa como se fosse assim uma invasão mesmo de privacidade. Olha isso. Por que a pessoa vai perguntar isso para você? É uma coisa íntima, uma coisa íntima. A gravidez é uma coisa íntima. E aqui no Brasil, não. Aqui é uma festa, né? A grávida é do povo. Né? É uma coisa, eu acho que elas sentem que é uma coisa do casal, essa descobrir o sexo e o nome. É uma coisa íntima, né? é da família, expor, né? só isso. Olha. Então,
Engraçado. E várias pacientes já falaram isso pra gente, né? Caramba. Várias de fora. Eu li que na Índia eles têm o costume de a grávida só ver filmes positivos, com final feliz, coisas Acho assim, só ótimo. conta notícias Acho que eu sou boas grávida eterna, pra porque eu só quero ver filme assim. É tudo cultural, né? Sim, sim. Não, eu me mantive ativa no dia a dia. E de vez em quando eu fazia esteira lá no prédio, tentava me alongar, tal. A gente até cogitou o Spinning Babies, mas aí não precisou, ainda bem, né? Já estava bem posicionada, né? Elas estavam... Uma estava sentada, mas aí mais do meio pro final, as duas ficaram com a cabeça para baixo. Tinha aquela questão da placenta, de estar muito próxima à saída. E aí no ultrassom, a minha ex-sogra ouviu isso do médico e aí ela ficou... Isso não pode ser parto normal. Então ela ficou desesperada toda vez que ela Que luta para ter um parto normal, né? Que luta. Foi uma conquista o parto normal. Mas eu penso que realmente é um sofrimento para outra pessoa que acha que é um risco que você está arriscando pensar no parto normal. Ela devia sofrer muito mesmo, ela devia perder o sono de pensar nisso, né? De ouvir um médico do ultrassom dizer que é arriscado e ouvir que você vai ter parto normal. A pessoa está sofrendo. Imagina, gêmeos, placenta baixa. Você é louca, hein? Você é louca, nossa, gente. como que eu ouvi? Mas aí a Fabi ligou pro médico e falou, o que é isso aí? Não, dá pra ter parto normal com isso sim. Qual é que é? É colega, que palhaçada é essa? Aqui. E então, assim, mais pro finalzinho da gravidez, teve essa questão de não conseguir dormir e tal, que falam, né? Que já é o preparo pro pós-parto. Com 2, entendendo com a barriga dois, é mais difícil ainda. mesmo. Nossa, meninas. E imagina, aí... 2 pessoas dentro da sua barriga se mexendo. Sim. Tipo, né? E ela disse que foi mágico. Foi muito isso é mágico. Foi muito, gente. É muito. Foi muito mágico. Eu tenho muita saudade. Olha eu tenho muita vontade de engravidar de novo. Claro, eu preciso pensar muito, né? Planejar dessa vez. Se for, tem que ser planejado. Mas... Nossa, eu sinto muito essa falta de ver, assim... Eu lembro que a minha barriga esticou tanto que eu sentia dor na pele, lembra? Lembro. Eu não passava mais creme estético, eu passava um monte de óleo, um monte de coisa, porque doía, assim, tipo... Eu lembro de eu sair do box, pra sair do box, passava, assim, no vidro do box. Raspando, né, a barriga. E quando doía aquilo na pia? Aquela afliçãozinha do gelado. Não, o umbigo eu não via mais. Eu não via mais nada, assim. Até o pé eu já não tava enxergando. Eu tenho fotos do dia, na hora que eu dei entrada no hospital, eu tirei foto de como que eu enxergava meu pé, sabe? Eu tirei uma foto assim da barriga pra baixo pra pegar meu rosto pra mandar pras minhas amigas. E era muito grande minha barriga. Porque eu fiquei magrinha, né? Na gravidez. Só a barriga. Era só uma barriga. Era só, tipo, grávida de Taubaté. Assim, tanto que a minha pele virou, eu consegui esticar ela aqui. A minha irmã teve gêmeos também. E a gente só chamava ela de Taubaté. E aí, Taubaté, como é que você tá? Ela ficava muito possessa de raiva. Muito magrinha também. Também, minha irmã só barriga. E ela ficava muito com raiva quando a gente falava, e aí, Taubaté, como você tá? Porque destaca muito mais, Destaca né? muito. Nossa. E aí, eu me lembro de no dia do parto, não foi no dia, você passou numa consulta. Foi. Como é que foi? Eu fui... Tô tentando lembrar. Deu as 37 semanas. É e não isso. podia passar das 37 semanas. E aí foi uma vitória, né? Cada semana, cada dia a mais era uma vitória. Aí deu as 37 semanas. Pra não pular pra 38, eu fui na consulta, né? Tinha consulta marcada. Aí a Fabi falou, vamos tentar fazer o descolamento. Nossa, parece que eu descolo todo mundo. Todo mundo que vem aqui conta ela descolou. Calma, ela é a segunda convidada. Calma, tá bom. Não, e tinha... Vamos esperar as próximas, né? Pra ver se não descola. Pessoa do dedão comprido. Mas foi bom. Não, e aí? Resolveu. Não, e a Fabi falou, vamos tentar fazer acupuntura e tal. Só que tava no Ciaparto. Então, todos os profissionais estavam em evento. É verdade. Ciaparto é um congresso, né, de parto humanizado que tem, né, todo ano. Aí eu lembro de eu falar com todas. Eu cheguei a falar com uma que no final não precisou, porque a consulta foi às 8 da manhã. Aí eu fui pro trabalho, tava na agência do meu ex-marido, e aí eu tava trabalhando lá, feliz, quando estourou minha bolsa. E aí... Foi umas horas depois disso. Foi às 3 horas da tarde, até que levou um tempo, né? É. E eu lembro de eu ficar com uma vergonha, porque só tinha uma mulher na agência além de mim, e parecia que eu tava me mijando num xixi que você não controla, sabe? Você simplesmente tá lá... Saindo água. E eu falei assim...
minha fico bolsa imaginando rompeu, o aí os pessoal. homens tudo levantaram. Assim, ai, meu Deus, ver, que a gente vai que faz? Trouxeram um pano e eu assim, tipo, tá. Aí a moça que tava lá, Gente. você quer um absorvente? Eu, Ai, acho que eu moça, quero. sério, não tá entendendo. Não adianta nada. O que eu vou fazer com Tadinha, não você? tem Traz que um copo. Era um não tá? carefree, gente. Coitada. Não tem o que fazer, o que você vai fazer, Põe né? um copo As embaixo. pessoas não estão assim, preparadas vamos para indo. ver uma mulher que rompe a bolsa. Não estão. Não. O que faz? Nem a própria né? mulher. Essa é a primeira vez. Porque eu fiquei com susto. essa sensação. Eu falei, gente, parece que é um xixi que eu não tô controlando. E vem em ondas, né? Tipo, você... Vai Porque saindo veio com a água. contração junto. Foi um É. aguaceiro mesmo. Foi de Um Hollywood a aguaceiro sua que bolsa. não acaba, que não acaba. Aí tá. Eu falei com a Fabi e tal, não, eu sabia que levava um tempo ainda pra começar a fase ativa do parto. Então, aí a Fabi falou, vai pra casa, toma um banho, faz, né, pega suas coisas. A mala da maternidade já tava pronta, né, há meses, porque desde os 7 meses podia nascer. Podia né? nascer. E aí eu fui, tomei um banho e me avisa. Aí eu fui, cheguei lá e aí a gente foi pro hospital por conta que eu tinha o meu exame daquela bactéria lá. Estrepto positivo. Aí então eu tive que ir pro hospital. Aí eu cheguei lá, entrei não pelo pronto-socorro, mas pelo outro lá, tá? Pelo pronto-socorro da ginecologia, você entrou. Isso. E aí eu lembro de fazer o exame, aquele das ondinhas. Cardiotoco. E dava que eu tava com contração, mas eu não tava sentindo nada. Ela, nossa, mas tem muita contração, tal. Eu falei, nossa, será que eu não vou sentir dor? Nossa, eu sou que demais. fácil. Né, primeira gravidez, já 2. E aí não aí, vou sentir nada. nada. Nossa, vai ser lindo. Vai arrasar. Se achando. Corta a cena, né? Aí foi às 5 horas da tarde, mais ou menos, que eu entrei no hospital. Aí, lá por umas 10, eu comecei a sentir um pouco mais de contração. Tinha muito sangue saindo. Aí, eu lembro que eu ficava mandando foto pra Fabi. A Fabi, é normal, tá tudo bem. E eu mandando foto. Ela, essa foto aí, tá tudo bem, é assim mesmo. E eu assim, meu Deus do céu. Porque dava muito medo. Te avaliou? Né, A Fabi ainda não tava lá. Aí ninguém te avaliou. Não, tava tudo certo, por enquanto. A Fabi falou, não, agora o que vai acontecer? Você vai descansar, tenta dormir. Amanhã de manhã, provavelmente. Inocente eu. Sabe de nada. Aí eu falei, tá bom, vou descansar, vou dormir. Quem dormiu foi o pai das meninas, né? Que ele ficou dormindo. Gente, esses homens são maravilhosos. Não, vai. Sim, ponto. Aí eu tava falando. A Tamires era minha doula, mas ela tava viajando, então ela me passou o contato da Samantha. Aí eu fui falando pra ela, fui acompanhando no aplicativo, o que eu tava sentindo e tal. Eu lembro que eu liguei a TV e tava passando uma propaganda da Claro, que a música ficou ecoando na minha cabeça durante a fase Do parto. Jura? Juro. Eu tenho até hoje a música na cabeça. Eu procurei a música, é uma música Canta aí, vamos lá. autoral. Pode não, cantar. eu sei o ritmo, mas... Não, mas Canta, pode cantar. canta. Não, você deve estar na tua cabeça, você deve A ouvir gente essa ajuda, música. a gente ajuda. Vai. A gente Não era uma conhece? música real, não. É uma É uma música que música eles real? criaram para a propaganda. Eu não posso nem falar, filhas, olha, essa música me acompanhou naquelas horas difíceis. É a música da Nem Clara. falar. Nós vamos descobrir. É uma música da Clara. Tá. E aí, eu fui passando pra ela, começou a ter de 1 em 1 minuto. Aí ela falou, tô indo aí. Aí a Fabi também. E aí ela falou, enquanto isso, vai tomar um banho. Aí eu fui, fiquei no chuveiro. Aí piorou muito a dor. Muito rápido, Muito né? rápido. E eu não pude ir em nenhuma sala especial por conta Porque eram gêmeos. parto gemelar. Então eu fiquei Sala no delivery, quarto. né? Não deu pra usar. A grande parte do tempo que eu passei ali foi no banheiro. quarto, no banheiro. Eu lembro que aí nisso já tava todo mundo chegando, né? Aí eu acordei o pai delas e falei, é o seguinte, tá todo mundo... vai nascer suas filhas, querido. Gente, eu queria ser assim, eu queria tentar ser um homem. Peraí, vou tentar. Ser um homem 1 minuto. Eu vou tentar pensar assim, minha mulher tá tendo gêmeos, tem 2 filhos, acho que eu vou dormir. O que eu vou fazer? Vou dormir. Mas, porque eu gente, tinha a falado madrugada pra ele, é difícil. Não, a gente vai Eu vou dormir. dormir. Dá sono Mas de não madrugada. gêmeos, qualquer um, assim, né? Porque foi minha de mulher tá com madrugada, contrações, né? tá doendo, querida, muito. Eu vou dormir. Não, em Você defesa entender, dele... é um estudo que eu preciso fazer. Em
A ciência precisa explicar isso. Não, em defesa dele, foi na parte que você falou, não, ainda vai demorar, pode sim, descansar. Eu sempre falo, quando é possível, descansa, né? Porque você falou, descansa porque depois vai exigir muito e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir mais, mas eu falei, não era ainda um negócio que, nossa, não tô conseguindo andar. Eu falei, não vou acordar ele à toa. Porque eu tinha, gente, esse negócio de mãe dentro de mim, entendeu? Acordei ele à toa. Só tô com dor, minhas filhas nascendo à toa. Dorme mais um pouco, amor. Tava cuidando dele também no dia do seu parto, né? É isso. É verdade. É tipo isso. Mas não é só Hoje você, que eu tá? entendo isso. Não é só você. Né? Não. Que bom saber. Me sinto menos mal. Aí eu foi chegando a Fabi, Samantha, Bianca, todo mundo. E aí eu lembro que começou a ficar mais forte a dor. Mas ela era de um jeito, gente, que ela vinha tão forte que depois que ela ia embora, eu apagava. Assim. Lembro. Então, eu só consegui... A posição que eu conseguia ficar era na cadeirinha de visita lá do quarto. E quando eu tentei deitar, foi muito difícil. Até era difícil me tirar daquela posição, porque eu tava Eu lembro dessa cena, da gente tentando... Porque tirar era de madrugada, e ela tava na cadeira, bem desconfortável. Você estava completamente tensa, não conseguia ter uma posição de soltar o corpo. E a gente ficou tentando te colocar na cama. E foi assim... Era um movimento de cada vez, aí ela voltava pra cadeira. E voltava a dor. E a gente, assim, tentando te deixar um pouco mais relaxada na cama, e era bem difícil, você não conseguia se movimentar. E vocês falavam, tenta ir pra água. Eu falava, água piora muito, a dor piora muito. Aí quando eu consegui deitar na cama, eu não conseguia sair, porque vinha a contração, eu não tinha, sabe? Não conseguia. Aí quando eu saí, eu não tinha força. Foi muito intenso. E nesse momento, eu lembro que tava bem tenso. Você pensava existia alguma consciência de, meu Deus, o que eu fiz? O que eu tô fazendo? Existia uma consciência. Muito assim. É como se eu não estivesse parindo. Eu esqueci que eu tava parindo. Eu só conseguia sentir a dor, em seguida eu apagava. Você não sabia nem por que aquela dor estava acontecendo. Vinha a dor, eu lembro que eu fazia... Ficava muito tensa, e aí quando soltava a dor, eu fechava o olho e largava tudo, sabe? E aí eu lembro uma coisa que me ajudou. Eu tentei tudo. Eu tentei pensar no cachorro. Na hora que vinha a dor. Eu tentei fazer as orações que eu sabia. E aí eu tentei... E nessa hora que ficava vindo a porcaria do jingle da Claro na minha cabeça. Ninguém merece, né, gente? Se eu for ter filho de novo, eu vou ficar sem ouvir jingle. Desliga essa TV. Tava desligada já, mas sabe? Ficou. É feito pra grudar na cabeça, grudou e enfim... E aí, o que me ajudou, eu comecei a pensar em cores. Que eu fazia yoga antes da gravidez e tal, e tinha toda essa mentalização na hora de respirar, cor dourada, blá, blá, blá. Eu comecei a pensar em cores. A cor verde me ajudou. Quando eu pensava na cor verde na hora da dor, me ajudava, só que depois de um tempo parou. Aí eu tentei puxar outras cores. Aí eu não lembro quem me convenceu, acho que foi você, a ir pro chuveiro de novo. Aí eu lembro que eu cheguei lá e, assim, qualquer banheiro público você tem já um certo receio. Nojinho. Nojinho. Umas precauções. Um banheiro público de hospital, isso eleva. Eu lembro que tinha no chuveiro um negócio para sentar, um banquinho. É um banquinho fixo na parede. Que foi onde eu apoiei a minha cabeça, o meu rosto, e eu fiquei ali. Tinha um banquinho que eu tava sentada, uma cadeira branca de plástico que tava lá para as visitas no quarto, e vocês colocaram para mim. Eu sentei nessa cadeira e eu soltei o meu rosto naquele banquinho de banheiro de hospital. Banquinho nojento. Nem aí... Eu já não tinha mais controle sobre nada. E eu lembro que eu tava com 4 dedos de dilatação só. Eu pensei, vai demorar. Eu lembro de eu chamar a Fabi e falar, e se der anestesia? A Fabi me explicou. Eu lembro que eu entrei no banheiro e você falou, quero anestesia. Calma, vamos com calma. Sim. Me explicou que não ia ser legal pras meninas. Naquela hora, naquele momento. E foi muito bom, me lembrou. É isso que você quer, você vai dar conta, vai dar tudo certo. E aí eu lembro de sentir, de estar ali no banheiro com aquela água na região do quadril. E a Bianca vinha falar palavras muito boas pra mim. A Samantha falava, daqui a pouco você vai conhecer seus bebês. Eu não... É como se eu não tivesse bebês naquela hora. Eu não pensava em bebês. Era só dor. Era só dor. Eu queria fazer um parênteses, porque eu achei muito interessante nesse dia.
a Tami, que era a sua doula, ela não tava. E quando a gente chegou no hospital, a gente colocou na internet que a gente estava no hospital, assim, postou. Stories, estamos no São Luís. E era de madrugada. E ela estava viajando de férias, ela viu, ela acordou e ela me escreveu. Ela falou assim, é a Bianca, né? Eu falei, é a Bianca, mas vai dormir, vai descansar que você tá de férias. Porque a pessoa fica assim, triste, né? Se ela perdeu, né? Eu conheci ela há anos, né? Ela fica triste. E aí a Tami ela falou, tá bom, eu vou descansar, mas olha, vocês precisam lembrar a Bianca de que ela é capaz. Porque ela sempre foi criada como uma menina frágil. Que ela é uma menina que tem que ser cuidada, né? Um bibelozinho. E ela tem que acreditar que ela é capaz. Então, fala isso pra ela. Aí eu olhei pra Samantha e falei, Samantha, lê isso daqui, ó. Vamos começar a falar que ela é capaz, que ela consegue. Você estava com 4 centímetros. A gente começou a falar. Disparou. Deu 40 minutos de chuveiro. E foi embora pra sala de parto. Eu lembro. Vou só abrir um parênteses, falta um aqui, a gente está com 10 minutos. Tá, vamos finalizar. Eu sei que ainda vamos finalizando assim, mas vamos pro momento. Não, Aí a gente foi. Pode ir. Não, vai você. Tá. Eu lembro de estar ali, 6 centímetros de dilatação em 40 minutos. Foi punk, né? Foi. Eu lembro de eu estar sentindo a dor e a dor mudou um pouco. E eu senti a necessidade de pôr a minha mão como se eu fosse segurar alguma coisa. E eu nem tava pensando em bebê na hora. Era como se, tipo, pra pôr a mão onde tava doendo. A natureza é muito perfeita. Muito perfeita. Eu fiquei incrédula com isso. Aí, vamos lá. A Bianca fez o exame do toque. Você também. Tá nascendo. Vamos correr. Aí você correndo. Eu lembro de eu estar na maca indo pra sala de parto e ter contrações no elevador, assim, aquelas coisas que eu falava, meu Deus, socorro, pula essa parte, né? Sim, sim. E aí a Fabi falou, quando chegou na sala, nem precisa da anestesia, porque elas estão aqui já. Aí eu falei, eu quero anestesia, eu quero. E aí deu a analgesia, né? Uhum. Eu ainda continuei sentindo um pouco das contrações e tal, mas aí a Fabi me explicou que era para eu continuar sentindo minhas pernas, poder ainda ter esse protagonismo que eu queria do parto. E eu lembro de sentar naquele banqueta. Pra ter as meninas, e eu tava, não acredito, porque o tempo inteiro eu me convenci de que tudo bem se for uma cesárea, porque gravidez de risco, sabe, é muito provável que seja. Então, até aquele momento eu não acreditei que ia ter o parto normal. Quando eu sentei ali, aí eu falei, meu Deus. Que lindo isso, né? Sim, e teve uma coisa engraçada, que quando eu sentei ali pra tomar anestesia, a Bianca falou, você quer beber água? Eu falei, eu tenho medo de tomar água e ficar fazendo xixi. Aí a Samantha falou, gata, você tá fazendo xixi há mó tempão. Aí eu falei, então dá essa água aí. Aí eu tomei a água e eu sentei. E aí eu tava ali, aquela barriga enorme, e a Fabi falou, dá pra sentir se você quiser. Aí eu tava fazendo a força e tal, e aí quando eu coloquei a mão e eu senti, aquilo era real, e era minha filha, e ela tava vindo. E aí eu consegui me conectar de verdade. Eu acho que a analgesia foi muito importante para eu estar presente nesse momento. Agora me emocionei. Eu lembro, muito lindo isso, né, gente? Foi lindo. E é bom mesmo, às vezes a anestesia ela ajuda você a sair daquele estado da dor, loucura, né? Uhum. Que você não consegue mais nem saber por que tá sentindo dor, que nem você falou, né? Nem era filho, não era nada, era dor, né? Eu não conseguia relacionar aquilo. Quando falava, mas pensa que você vai conhecer o rosto das suas filhas. Eu pensava, filho o quê? Eu vou morrer aqui, tá muito forte. E eu apagava e voltava, apagava e voltava. Aí a analgesia melhora isso. Me trouxe de volta. Eu tava presente ali. E na hora que eu senti a cabecinha, assim, eu lembro de eu falar, assim, pro pai delas, falar, eu tô sentindo ela aqui, ela tá aqui mesmo. E aí ela começou a fazer mais força e tal, e aí ela nasceu. E assim, eu tava pronta pra qualquer coisa. Pra nascer com qualquer tipo de problema, qualquer coisa, ter que ir pra UTI, não poder vir pro meu colo, nascer, sabe, completamente. Que a gente sabe, a cabeça nasce meio tortinha e tal, e depois volta. Eu tava pronta pra qualquer coisa.
E aí, quando eu vi ela, e ela era perfeita, ela era perfeita, ela tinha um olhão já me olhando, e eu lembro de eu ficar repetindo, eu falava pro pai delas, eu falava, ela é perfeita, amor, ela é perfeita, olha isso. E a gente ficou naquele momento, assim, tão intenso, assim, olhando. E aí a Fabi teve que lembrar que tinha outra. A Fabi falou, gente, tem mais um bebê pra nascer. E aí eu tive muito gás pro segundo bebê, porque eu falei, aí, ó, nossa. detalhe, gente, ela pegou um bebê, botou aqui no bolso. Não, a gente perguntou, ela Bianca, perguntou. você quer que a gente tire ela do teu colo pra você receber a segunda? E aí eu lembro, por isso que foi o parto mais emocionante da minha vida, que eu nunca vou esquecer. Ela colocou a bebê no colo e falou assim, não, eu vou pegar com ela no braço. E aí Ela tava no braço, não, acho que ela tava dentro do... Tava no top, No mas top, ela não quis dar pra exatamente. ninguém. Você não quis, não, eu vou parir um bebê com outro no colo. E foi muito lindo. Nem precisou fazer força, né? Não, veio. a segunda é mais tranquilo num parto gemelar. Quem nasceu primeiro? A Paola. Veio Aí a Bianca fala, não, agora só respira e solta com a boca, assim. E aí eu consegui prestar atenção em tudo, assim, ela passando e vindo pro meu colo e tem aquela foto, né? Maravilhosa. Tem o vídeo também. Eu acho que teve que tirar. O Instagram tirou, mas enfim. Tirou? Tirou, Não sabem que é bonito, né? Não sabem, Não sabem, a coisa mais linda do mundo. As pessoas se assustam vendo o nascimento. E elas não precisaram ir pra UTI? Como é que foi? Não, ali? logo que nasceu, eu lembro de ver as duas e foi aquela sensação... não sei nem explicar, é muito. Né? É muito. Eu nunca tive um filho só, eu não sei diferenciar, mas foi muito... E aí a Ju, né, a pediatra, acompanhou no colo, tal, depois ela pegou as duas, fez o que precisava fazer os exames. Eu não fiz, né, aspiração, todas essas coisas eu assinei para não fazer. Elas ficaram bem, não precisaram ir para UTI, nasceram com 2.500 cada uma. E a placenta era enorme, eu lembro. Eram 5 quilos só de bebê, né? Só de bebê. Só de bebê, A placenta tinha bastante também, quase o peso dos bebês, né? Era bastante. E aí chegaram 2 bebês na sua vida, assim. Chegaram. Não, aí a Ju colocou elas pra mamar, tal, foi me ajudando. Teve uma que teve mais dificuldade. Aí as pessoas falam, mãe de gêmeos sempre sabe. Não sei quem é que teve mais dificuldade na hora eu tava ali. Sabe? Tipo. Se você trocou ou não, né? Eu tava. É muita coisa. Desde que elas nasceram, eu tô tentando anotar a placa do caminhão que me atropelou, entendeu? Eu ainda tô tentando refazer minha vida, porque é muita mudança. Uma gravidez gemelar não planejada. Aí, em seguida, a pandemia com elas com 6 meses. E agora, separação no começo do ano. Eu tô sobrevivendo a tudo que tá acontecendo. E você tá indo bem. Obrigada. Bem, maravilhosa. Eu quero, assim, a gente tá assim, com um tempo aqui curtinho, né? Acabando. A gente Mas eu quero fazer uma pergunta. O que, assim, porque a Bianca falou uma coisa, né? Que a Tamiris falou, olha, ela tem essa coisa de ser frágil e tal. E eu vi que, assim, eu reparei de quando você chegou aqui. Agora, quando você começou a contar o seu parto, você se transforma. Você vem para fora, você fica forte, você fica... O que eu sei, assim, que cada coisa que aconteceu com você é uma parte dessa construção, assim, né? Mas o que o parto em si, falando do parto, o que ele mudou na sua vida? Assim, ele serviu para quê, esse parto? Assim, se tem alguma coisa nisso? Pode não ter nada também, né? Tô falando aqui. Tem sim. Eu senti que a gente tem que acreditar na gente, no que a gente acha que é certo. E buscar, claro, fontes confiáveis disso. Então, eu me informei, estive com profissionais que sabiam o que estavam fazendo, que me apoiaram, né? Tinham essa importância do protagonismo feminino, do respeito ao bebê e tudo. Então, eu fui muito bem orientada, eu fui atrás disso e eu fui muito bem orientada. Eu acho que a vida, tudo muitas coisas, né? São um risco. Então, eu arrisquei
Mas não foi um risco não calculado, foi um risco muito bem planejado. A gravidez não foi, mas tudo o resto foi. Até hoje tudo que eu faço para as meninas. Então, desde que você esteja certo do que você quer e que você esteja com uma equipe confiável, vá atrás de informação, tudo, você tem que tentar. Porque se eu não tentasse... Nossa, olha o que eu teria perdido, né? Assim, todo parto, todo nascimento é lindo. Se permitir, né? Se permitir. Mas e o que trouxe, assim, de força, assim, né? Porque era um bibelô, né? Era frágil. Eu era boazinha. E hoje... que trouxe? Trouxe uma pessoa muito mais consciente que tem uma força enorme, assim. Enorme. Tudo que eu faço pelas meninas sabe, e conseguir... É muito, né? É muita coisa. E você, elas estão com quanto tempo agora? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. E você está amamentando elas ainda? Eu amamentei elas exclusiva até os 5 meses. Depois entrou gente, fruta. como pode amamentar? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu tive 2 mastites, lembra? Sim. Nossa, essa parte foi difícil. Mas eu consegui continuar. Graças a Deus, a mastite não foi numa parte perto do bico do peito. Ela consegui continuar amamentando. É muito difícil mastite, né? Não é fácil. Nossa, é uma dor bem delicada. E 1 ano e 8 meses agora. 1 ano e 8 meses de amamentação. Elas mamando. Eita! É isso. Rumo aos 2 anos e... Depois disso, aí a gente vai começar, né? A gente vai conversar. Porque não? É uma doação enorme a amamentação. É muito puxado, mas... eu acho que depois... depois seria legal também um outro momento você vir falar um pouco disso também, assim, desse pós aí com elas e dela... E como é o puerpério, a gente vai abrir tem que abrir um outro só para falar disso. A gente trouxe o capítulo do parto, tem que abrir um pro pós, né? Amamentação, cuidado com 2 bebês, né? Sim. Como é que é de gêmeos. Tem muita gente que tem essa curiosidade, né? Como é que faz depois? E aí? E depois, né? E eu não tive ajuda, né? Pois é. Mas falaremos disso, com certeza. Que história linda, viu? Linda. História muito linda. obrigada. Gente, eu amei estar aqui obrigada. com essas mulheres incríveis. Que bom muito que você fortes. veio, que se dispôs aí a comprar aí a nossa Deixar suas ideia, meninas, né? Deixar as meninas, né? Agradecer a sua mãe, querida. E também. manda um beijo pra sua mãe maravilhosa, né? Eu fico feliz de poder falar disso. Foi muito gostoso, gente. E muito, de novo, muito. Eu sou muito grata por ter encontrado vocês na minha vida. A gente também, muito grata de poder testemunhar essas coisas, esses milagres, assim mesmo, que acontecem, né? E testemunhar a tua força. Ver quem você é, forte, uma mulher forte, guerreira, que foi lá, que fez, que enfrentou todo mundo, né? Enfrentou todas as opiniões e conseguiu. Eu acho lá. que é isso. O parto fez eu acreditar em mim mais. Fez eu falar, não, é isso aí. Tudo que eu fiz. Eu posso mesmo, né? Eu posso, não é nada... E não foi irresponsável, não foi é uma coisa muito bem pensada. Exatamente. Então as 2 meninas lindas. Obrigada, Obrigada Bi. a vocês, gente. É um prazer te receber aqui. Obrigado pela força. E a gente encerra aqui, então, o nosso podcast. Você quiser acompanhar mais, né, mais episódios, você se inscreve no nosso canal. E pode acompanhar a gente nesses outros canais que a gente vai colocar aí na tela, tá bom? Obrigada e até a próxima. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, gente. Obrigada.